Sala TUSP, o podcast do teatro da Universidade de São Paulo. Uma sala virtual onde a gente conta histórias da história do teatro. Não, você não vai apagar seu áudio, Chico. Eu vou falar oi para você, né? Verdade, esqueci que tem abertura. Depois você põe isso, tá? Olá, ouvintes do Sala TUSP 2022! Continuamos em nossas salas, inacreditável! Estamos aqui novamente, hibridamente, trabalhando. Eu em São Paulo e Chico Pérez em Bauru, a cidade de sanduíche. Olá, Chico Pérez. Mariana, agora aqui o sanduíche é de queijo furadinho, porque como choveu muito, as ruas estão muito esburacadas aqui. Então a cidade de sanduíche agora tem uma nova versão, com queijos furadinhos. Tudo bem com você? Tudo bem com os ouvintes? Entramos no mais uma temporada do nosso podcast 2022, neste ano em que tudo mudará, espero. Sim. Nada será igual, nada será a mesma coisa, nunca mais. 2022, o ano que faremos contato. Eu estou aqui muito feliz porque nós estamos conectados com uma cidade incrível, que eu estava falando que me dá até calor, não pela temperatura atmosférica, mas pela emoção no coração, que é a cidade de Recife, falando com Rodrigo Dourado. Querido, olá! Olá, obrigado, gente, pelo convite. Olá, Maria, olá, Chico, um prazer estar aqui com vocês. Falando de Recife, calor, sei lá, 30 graus para cima. Que bom, que bom. Eu quero avisar aos ouvintes que espero que esse seja um dos primeiros programas sobre Pernambuco, porque temos muito a falar sobre o teatro de Pernambuco. Estudei um pouco e já fiquei pensando 1000 pautas que são absolutamente necessárias. E quero dizer que esse ano a gente pretende se conectar com várias localidades do país, sempre tentando quebrar aí essa impressão errônea de que o teatro se concentra aí num pretenso eixo, ou que a história do teatro no Brasil aconteça aqui na região mais perto do Sudeste, o que não é verdade. Então, vou apresentar o Rodrigo Dourado, professor do Departamento de Artes da Universidade Federal de Pernambuco, doutor em Artes Cênicas pela Universidade Federal da Bahia, mestre em Comunicação pela Universidade Federal de Pernambuco, também grandes universidades federais deste nosso país, desenvolve uma pesquisa na área de performatividade e teatro contemporâneo, especialmente ligada às questões de sexualidade e teatro queer e outras questões relacionadas a gênero e expressões performáticas. E é isso, querido Rodrigo. E sei que você está fazendo uma especialização junto com a Universidade Metropolitana do México, é isso? Com a UNAM, nossa parceira aqui da USP? Isso. Obrigado, Maria, pela apresentação. É isso, a gente acabou de acabar uma espécie de especialização que é uma parceria entre a UBA, a Universidade de Buenos Aires, com a UNAM lá do México. Foi lindo, um trabalho com pesquisadores da América Latina inteira, inclusive alguns pesquisadores do Brasil ligados à USP, como o Otacílio, do TUSP, o Matheus Fávero, que é mestrando aí pela USP. E foi incrível, foi uma experiência linda. E eu estou pesquisando um processo criativo de 2020, do ano da pandemia, né, o ano que a pandemia começou, que é um espetáculo com texto e direção minha, que chama O Evangelho segundo Vera Cruz, que a gente fez online, já nesse formato Zoom e plataformas digitais.
contando a história da censura que o espetáculo Evangelho segundo Jesus, da Renata Carvalho, sofreu aqui no interior de Pernambuco, numa cidade que chama Garanhuns. Em 2018, o espetáculo da Renata veio para um festival aqui e sofreu uma censura do poder público, né, porque esse festival é realizado pelo poder público, e aí um grupo da sociedade civil, eu inclusive, se mobilizou para trazer a peça de maneira independente. E eu, nessa peça que chama Evangelho segundo Vera Cruz, eu reconto o episódio dessa censura e desse gesto de resistência, digamos assim, que para mim marca um pouco também um certo momento do teatro brasileiro, que é esse momento aí da eleição do nosso famigerado presidente, do golpe, pós-golpe, em que a censura recrudesceu, em que a gente começou a ver coisas que já estavam assim num passado muito distante nosso, voltando a acontecer. Então, e é interessante pensar Pernambuco, talvez para disparar um pouco essa nossa conversa sobre essa centralidade ou esses descentros, né? Quer dizer, essas outras centralidades, pensar o papel de Pernambuco também nessa história do teatro brasileiro. Então eu julgo esse gesto insurgente, assim, não, a gente vai trazer a Renata, independente da censura da igreja, do Estado, e a gente trouxe a Renata. E eu acho que o teatro pernambucano é um pouco assim também, é um teatro muito enxerido. Enxerido. Eu acho, com certeza, e a história do teatro pernambucano um pouco mostra isso, e não sei se vou fazer o caminho mais óbvio, mas eu tive contato com esses livros, que você é um dos organizadores, que é Memórias da Cena Pernambucana. Eu tenho 3 fascículos, não é fascículos, 3 volumes do livro, ele tem 4 volumes, então eu tenho 3, não tenho o 4. Que, na verdade, organizou que havia sido discutido num encontro, é isso? Só explica para a gente o que foi esse encontro. Isso, é uma série em 4 volumes, como você falou, chama Memórias da Cena Pernambucana. Na verdade, isso era um material que estava guardado nos arquivos da Federação de Teatro de Pernambuco, que outrora se chamou Federação de Teatro Amador de Pernambuco, a FETEAP. Essa organização chegou a congregar, assim, essa federação, né, mais de 200 grupos de teatro do estado inteiro, porque ela tinha braço em todas as regiões, Sertão, Agreste, Zona da Mata. E aí, no final dos anos 90, essa federação promoveu um ciclo de debates sobre 40 grupos da história do teatro pernambucano. E esses debates foram todos registrados em fita cassete, aquela tecnologia analógica, e estavam lá jogados nos arquivos da federação. E aí, no começo dos anos 2000, a gente resgatou isso, eu, o Leidson Ferraz e o Wellington Júnior, transcreveu esse material e transformou nessa coleção tão importante. Eu sou um dos mentores, digamos assim, desse projeto editorial, estou na organização do primeiro volume, e os outros 3 volumes, 2, 3, 4, foram organizados pelo Leidson Ferraz. Mas o projeto editorial é nosso, meu, do Leidson e do Wellington. Sim, maravilhoso, Leidson também. De repente a gente consegue conversar depois também sobre outros assuntos, mas o assunto que mais me interessa está neste primeiro volume aqui, mas antes de entrarmos nele, eu queria te perguntar, eu conheci o teatro pernambucano via um momento muito especial do teatro de grupo, né? Estávamos falando da época do Latão, que a gente foi para Recife, no festival, retomada do festival de Pernambuco, maravilhoso, um momento muito, muito rico, e que me parecia que os grupos estavam, eu acho que como no resto do país, novamente tomando ar, tomando fôlego, e posteriormente fui novamente para o Recife para o encontro do próximo ato, que era um trabalho no Itaú Cultural dos grupos.
E então o meu contato com o teatro pernambucano sempre foi um contato via grupo. E aí esta coleção trata o teatro pernambucano via grupo também. Isso é uma característica do teatro pernambucano ou uma característica dessa época que a gente está falando, em que foram editados, em que eu estive aí? Eu acho, Maria, que é uma característica do teatro pernambucano. Assim, se a gente pegar, sobretudo, o teatro moderno em Pernambuco, que se chama de teatro moderno, o século XX, é fundamentalmente a partir da matriz do grupo que o movimento do teatro local vai acontecer. Então, a partir dos anos 30, você tem ali o grupo Gente Nossa, do Samuel Campelo, que é uma figura fundamental para a nossa história. Ele estava relacionado com Getúlio Vargas, né, com aquela coisa da Revolução de 30, ou do golpe, do que você quiser chamar, é um debate político aí. Brasil, o país de golpes. Pois é. E aí o Samuel Campelo era um homem do teatro, ele assume a direção do Teatro Santa Isabel e ele decide que vai incentivar a produção de teatro local, autores locais, atores locais, diretores locais, técnicos locais, porque até então, vamos dizer que o Recife era um pouco mais receptor, ou o Pernambuco era um pouco mais receptor da produção teatral de fora. Não, isso não é uma verdade absoluta. Existem registros de atividade teatral em Pernambuco desde os 1500. Mas até ali, o começo do século XX, era de fato uma cidade, pelo menos o Recife, a capital, que recebia mais do que produzia teatro. E aí eu posso elencar para vocês, assim, talvez para fazer uma panorâmica ao longo desse século XX, você tem o grupo Gente Nossa, você tem depois o Teatro de Amadores de Pernambuco, você tem o Teatro do Estudante de Pernambuco, você tem o Teatro Popular do Nordeste, você tem, nos anos 70, o Vivencial Diversiones, o Teatro Hermílio Borba Filho, o Teatro Experimental de Olinda, você tem a Companhia Teatro de Serafim nos anos 90. O que eu acho que acontece é que nos anos 80 e 90 tem uma certa virada de chave em que vão se sobressair os encenadores. Então, nos anos 80 e 90, você tem aqui o João Falcão, você tem o Antônio Cadengue, você tem o José Francisco Filho, você tem o Carlos Bartolomeu, você tem uma série de nomes que se destacam na encenação, e a história dos grupos vai correndo um pouco paralela ao trabalho dessas figuras, né? Alguns têm grupos, seus próprios grupos, outros não. Mas eu diria que depois, nos anos 2000, a partir do Arte contra a Barbárie em São Paulo e das influências que a gente recebe de São Paulo, desse movimento, essa retomada, digamos assim, da força do grupo, eu acho que a cidade volta a olhar para o teatro, a cidade do Recife e o estado de Pernambuco voltam a olhar para o teatro mais a partir dessa matriz grupal. Depois desse intervalo aí dos 80, 90, em que é o encenador quem é a estrela, digamos assim, do movimento. Não sei se deu para entender. Não, eu acho que há um paralelo daí, eu acho que a partir da década de 80, acho que a gente começa a correr em paralelo à história semelhante. Uhum. Eu li algum artigo do Leidson falando sobre uma certa, que eu achei muito curioso, sobre essa coisa do grupo, e uma certa, como é que eu diria, dos diretores de terem o seu elenco e o seu grupo e não liberar nunca os seus atores, porque tinha uma disputa dos... Eu achei tão curioso isso, assim, tão de história de grupo, né? Super. Eu acho que tem uma. Mas eu acho que isso é uma coisa daqui, eu acho que isso é uma coisa brasileira, sei lá, talvez seja do próprio teatro. Eu vi o Georges Banu, que é um crítico francês, fazendo uma fala que eu disse, gente, ele achou uma chave. Ele disse assim: a França recebeu muitos diretores do leste europeu quando começaram a pipocar as ditaduras no leste europeu e tal. E esses diretores, no geral, eles eram muito autoritários, porque eles vinham de regimes autoritários. E eles reproduziam nas suas práticas esses modelos autoritários. Recife tem muito isso. Essa geração dos encenadores, eu não tenho muito medo de falar dessas coisas, não. Essa geração dos encenadores é uma geração muito autoritária.
Então, eu estou falando que isso não acho que isso seja um fenômeno pernambucano, que a gente poderia fazer cruzamentos assim com o coronelismo, com a cultura paternalista e patriarcal da região Nordeste e tal. Mas eu acho que isso é um fenômeno que vai Mas acho acontecer que em não é muitas isso, não. praças, né? Vai acontecer em tantas praças, essa coisa do militarismo, né, dessa disciplina e É do que também era uma coisa ciúme. de época, da época, né? Tinha uma coisa assim, quando eu comecei a fazer teatro, não sei, acho que toda pessoa que começa a ficar meio se questionando, será que eu tenho talento? A história era essa, né? Será que eu mereço estar aqui? E era uma coisa assim, você só merece estar aqui se você fizer um treinamento até morrer, e não sei o quê. E se você tem que fazer parte daquele grupo. Eu acho que era uma coisa um pouco da época, não sei como que é hoje, assim. Mas Eu acho que é uma coisa aí que vem da Europa mesmo, e a gente acaba reproduzindo um pouco, eu acho, talvez. Você tinha que se encaixar numa linha de pesquisa, né? Senão você não era nada. Então, tinha o pessoal que fazia os energéticos, o pessoal que fazia viewpoints, o pessoal que fazia, eu sou do teatro dança, porque parecia que tinha que ter tribos, né? Para que a pessoa pudesse ter uma validação. Isso também nos 90, né? Muito, muito forte isso, né? Então, mas aí a gente se depara com uma experiência que para mim era bem desconhecida e que é uma experiência ponto fora de curva, acho que do país pela sua originalidade, mas também pelas conexões, pelas afetações, especificidade dessa experiência que você estudou, que é um grupo da década de 70 chamado Vivencial Diversiones, Hum. que começou como vivencial, mas se tornou Diversiones porque fundou uma casa de espetáculos. Como isto aconteceu? Primeiro me conte a origem do Américo que nessa história, porque eu acho assim incrível. Pois é, o vivencial é uma fonte inesgotável assim de investigação e de inquietação, porque nos anos 70, no Brasil, o Brasil da ditadura, o Nordeste do Brasil, né, uma região tradicionalmente mais conservadora, embora suas capitais tenham um movimento artístico, cultural e comportamental que se assemelha a qualquer outra grande cidade do mundo, surge um grupo dentro da Igreja Católica. Imagina só isso. A Igreja Católica tinha um papel importante ali, um papel social importante, como tem até hoje, claro, nas comunidades, né? Um trabalho de formação de jovens e de reunião, digamos assim, de jovens. E aí existia um grupo que chamava Associação de Rapazes e Moças do Amparo, em Olinda. E a partir deste grupo de jovens surge um espetáculo chamado Vivencial 1. E esse espetáculo fazia uma mistura, aquela coisa da colagem, da junção, do fragmento, muito em voga na época, uma mistura das referências da cultura erudita, da cultura popular, da cultura de massa, então anúncios de jornal, crônicas, contos, textos teatrais, campanhas publicitárias, uma coisa assim tropicalista, pós-tropicalista talvez. E esse espetáculo surge dentro do Mosteiro de São Bento, em Olinda, e obviamente depois que os religiosos viram, disseram: show, saiam daqui que a gente não quer nossa imagem, nosso nome associado a isso. E o espetáculo migra para o Teatro do Bom Sucesso, em Olinda, e se torna uma espécie de fenômeno do teatro alternativo, digamos assim. Né? A galera da arte de Recife, o povo da cultura de Recife, de Olinda, quer ir ver, quer saber que danado é isso que está acontecendo em Olinda. Então era um grupo que dialogava com a performance, com o happening. Então você tem uma produção audiovisual incrível registrando esse grupo, que é do Jomar Muniz de Brito. Na época existia um movimento de cinema Super 8 aqui em Pernambuco, que era uma câmera de baixo orçamento, uma bitola de uso doméstico, que acabou sendo um movimento assim aqui no Brasil e importante em Pernambuco,
E o Jomar registrou os happenings do Vivencial. Então, saía essa garotada de 18, 19, 20 anos, seminua pelo sítio histórico de Olinda, recitando textos de Genet, poesias de Brecht, alguma coisa aí do Carlos Drummond, sei lá, poesia brasileira. Me explica isso. Fala. O Américo foi o diretor, meio quem agremiou isso. E ele era noviço? Ele pretendia seguir a vida religiosa? Como que é essa história? Ou era meio o jeito que ele tinha de sobreviver naquele momento? Olha, na verdade o Américo é um elemento, um dos fundadores do Vivencial, mas ele não era noviço, o Américo Barreto. Ele era um jovem dessa associação. O diretor se chamava Guilherme Coelho. Ele sim era noviço. Perdão, Guilherme. Eu estou querendo falar do Guilherme. Isso. Eu Guilherme... só não vou pedir para o Chico cortar, porque tudo bem. Eu me confundi mesmo. Não, tranquilo. Até porque tem uma figura super importante que é o Américo Barreto, que estava aí nessa origem. Mas o diretor era o Guilherme, e o Guilherme é isso, noviço, seminarista. Só que o Guilherme, todas as entrevistas que eu fiz e as pessoas que eu vi ao longo das minhas pesquisas sobre o Vivencial dizem assim, Guilherme era um mago, um bruxo. Ele tinha uma coisa assim de sedução com você. Eu trabalhei com uma atriz que se chama Auriceia Fraga, que muitos anos depois, obviamente, que foi do Vivencial. Eu tive o privilégio de dirigir a Auriceia Fraga 30 anos depois. E ela disse, Rodrigo, eu estava grávida. E Guilherme me convenceu a entrar em cena com a minha barriga pintada de glitter, de areia prateada, com um biquíni, e aquilo era uma coisa que você não fazia naquela época, porque o corpo da mulher grávida, você escondia, você tinha vergonha, mostrar. E o Guilherme conseguiu, e depois o Guilherme fez o meu casamento numa praia, um ritual assim. Então o Guilherme tinha esse poder. Hoje o Guilherme é professor da Católica de Brasília. Sim. E é monge. Ele voltou para a vida religiosa. Então, era uma pessoa, na verdade, que tinha um misticismo, era uma pessoa, não é uma pessoa, que tem um misticismo e que foi empregar ele em vários lugares. E, que figura! E esse movimento era ligado à teologia da libertação, tinha alguma ligação com o MCP ou não? Não tem nada a ver o movimento de cultura popular? Não tem diretamente, né? Assim, não tem uma conexão direta. Tem a figura do Jomar Muniz de Brito, que se torna um mentor do Vivencial. O Jomar não estava na fundação do movimento. O Jomar se aproxima depois e se torna uma espécie de mentor intelectual. Alguém que vai, digamos assim, fundamentar e legitimar tudo aquilo que o Vivencial está fazendo. E o Jomar tinha sido do MCP. O Jomar tinha trabalhado diretamente com Paulo Freire, trabalhado com Dom Helder Câmara, trabalhado nos círculos de cultura, com a alfabetização popular. Então, e o Jomar era professor da Universidade Federal da Paraíba, e quando veio a ditadura ele foi aposentado compulsoriamente. É uma pessoa que está aí ainda, tem mais de 80 anos, está vivíssimo, tem uma memória incrível, escreveu muito sobre todas essas experiências. Mas aí, como o MCP foi, né, violentado, assim, né, foi morto pela ditadura, então você tem aí pelo menos 10 anos que separam o início da ditadura do surgimento do Vivencial. O Vivencial surgiu em 74, né? Então ele tem essa influência, digamos assim, conceitual do movimento cultural popular e da teologia da libertação e tudo isso, mas não diretamente, né? Deu para entender, Maria? Deu, sim. Depois a gente faz um programa só sobre o MCP, enfim. É que, para mim, é muito curioso esse momento específico da história, acho que das artes, enfim, em que há um imbricamento entre essa questão vivencial, essa questão existencial, né, que tem a ver, inclusive, com questões de liberdade sexual que não havia na esquerda tradicional, com
um certo misticismo, a performatividade e um entendimento social também muito forte. Então, por isso que eu no começo falei, ele vai confluir, o vivencial vai confluir vários eixos aí, e eles fundam uma casa de espetáculos, eles, o grupo, depois desse sucesso de público, eles fundam uma casa na zona do Manguezal. É isso? Isso. Ali entre Recife e Olinda tem uma área de mangue gigante, não sei se você lembra disso, assim, Eu uma lembro área de Brasília verde. Teimosa, que fica lá, né? Brasília Teimosa é mais para a Zona Sul, é no início da Boa Viagem, né? Do Pina, Boa Viagem. Essa área entre Recife e Olinda é onde tem o Memorial Arco Verde, o Complexo de Salgadinho. Tá. Não, na minha cabeça já começava de lá. Não, é ali o Complexo Salgadinho, onde ficava o Vivencial, é Zona Norte. E aí é uma área muito pobre até hoje, muito pobre, muito empobrecida, e é a entrada de Olinda, né? Então, o Vivencial, ele, de 74 a 78, ele circulou pelo Brasil. Salvo engano, ele ganhou 2 prêmios da antiga Funarte, acho que era Serviço Nacional de Teatro, SNT. E aí ele foi para o Rio, foi para São Paulo, e eles foram juntando essa grana, né? Assim, vamos segurar essa grana, fazer um caixa para a gente montar nosso espaço. E aí eles montam um barraco. Objetivamente, se você vir imagens, assim, eles montam um barraco de tábua. A primeira versão do Vivencial é um barraco de tábua com pneus, fazendo às vezes de assentos, né, de cadeiras. E ali começa a casa de espetáculos, que vai se chamar Café Concerto, Café Teatro, e que vai receber esse nome de Vivencial Diversiones, né? E ali eles vão poder desenvolver outras relações, porque você tem o espetáculo teatral num certo horário, o horário nobre, das 9. Antes você tem shows, então você vai ter Alceu Valença cantando lá, você vai ter Lula Cortes, tem relatos de que o Gilberto Gil, que o Caetano passaram pelo Vivencial quando vieram fazer show em Recife. Então era o horário da música. E você tem lá na entrada da madrugada, assim, meia-noite, 1h da manhã, você tem o show de transformistas e travestis, que chama Bonecas Falando para o Mundo. Claro que você tem aí uma infinidade de números, esquetes que se perderam, não foram documentados assim na história, né? Mas basicamente essa era a estrutura da noite no Vivencial. Depois do Então, teatro. o trabalho teatral, inicialmente, ele não tinha esse traço do travestismo ou do transformismo. Isso surge na hora que se une com os shows que aconteciam na madrugada, ou já era um dado do grupo? Surge e se acentua na casa. Nesse cruzamento aí dessa vida noturna com esse teatro marginal, aí começam a se aproximar as figuras mais marginalizadas. Então, aí você tem as travestis se aproximando e sendo integradas ao elenco, né? Os primeiros trabalhos do Vivencial não têm essa presença travesti tão forte. Inclusive, é importante dizer, numa mesa recente que eu tive na Unirio, que eu acho que tem uma história aí do Vivencial, uma história travesti, uma história trans do Vivencial, que ainda está para ser contada pela comunidade trans. Porque a polêmica nessa mesa era, a gente tinha alguns representantes do Vivencial e eles se referiam às travestis no masculino. E aí, em um determinado momento, começou um desconforto entre as pessoas que estavam assistindo, justificável e legítimo. Sim. E os integrantes do Vivencial diziam, não, isso era como a gente tratava na época, assim, é uma coisa, digamos assim, um anacronismo até. E eu tentando mediar um pouco a situação, eu disse, olha, gente, eu entendo o desconforto, entendo também essa gente que tem 70 anos e está assim dizendo, olha, desculpa, mas eu não consegui me integrar ainda a toda essa política de gênero da atualidade, mas eu acho que tem uma história que tem que ser contada pelas travestis. Elas não falam pelo vivencial.
Exatamente. Quem fala Curioso. são os homens cis, entende? Então, a Entendo. gente acaba entrando nesses desconfortos, que de fato é um olhar cis sobre tudo isso. E que é da natureza dinâmica, ainda bem nesse momento, que a gente possa rever isso, né? Como outras várias histórias que não foram contadas. Exato, exato. E tem uma coisa, Maria, só talvez para fechar um pouco essa história do vivencial, e aí essa presença transformista travesti, ela vai se acentuando e no final o vivencial já está no besterol. Vê que loucura isso. Ele já está nos anos 80, ali 81, 82, 83, o vivencial já está dialogando com o besterol e com essa coisa da paródia, né? Então, porque a nossa formação é tão deficitária que eu juro por Deus, ou pelas deusas, que a primeira vez que eu ouvi do vivencial foi via besterol. Mas Então, nem sempre foi. Assim, isso é mais a não, linguagem mas desenvolvida no final, exatamente. poderia conhecer uma história importantíssima, transgressora, vanguardista, contestadora, importante política, que eu não conhecia antes, por desconhecimento mesmo aqui da nossa região, aqui da gente ficar muito umbigocentrado, né? Exato. E Então, ela foi soterrada, né, por essa questão de ser um grupo de besterol. Eu também ouvi ele também pelo mesmo viés que a Maria. É um grupo de besterol lá de Pernambuco. O que acontece é total, eu imagino, e eu acho que, mas assim, sem querer categorizar ou hierarquizar exatamente, que a gente sabe bem o valor que tem o besterol, e eu ouvi sim, o pod de vocês com o Luiz isso, lá do Rio Grande Vassili, do Sul, é, isso, queridíssimo. Mas o Vivencial montou Nelson Rodrigues, o Vivencial montou Viúva Porém Honesta, o Vivencial montou Brecht, o Vivencial montou Hermilo Borba Filho, montou Sobrados e Mucambos, uma obra de Hermilo a sim, partir de Gilberto Freire, né? O Vivencial montou poesia contemporânea da sua época. Então ele tinha essa relação, digamos, com uma esquerda mais intelectualizada. E isso vai, mas sempre teve um diálogo com o teatro de revista, com a chanchada, com a comédia brasileira, assim, ela uhum, sempre teve lá, mas também tinha influência do movimento hippie, do The Coquettes, que não é o The Croquettes, é o The Coquettes americano, o aham, Hibiscus, o Living Theatre. Zé Celso passou com oficina pelo Nordeste no começo da década de 70. Eu nunca consegui confirmar com o Guilherme se ele viu as coisas de Zé no início dos anos 70 por aqui. Então é muita influência. É um momento assim, é um caldeirão. sim, sim, o próprio nome vivencial é muito parecido com living, enfim. E você fala uma coisa específica que eu fiquei muito curiosa, e eu acho que é impossível da gente gastar muito aqui, mas aprofundar aqui, mas que é essa questão que é curiosa, porque quando a gente fala assim, não, sem hierarquizar, porque óbvio, o besterol tem um puta valor dele e tal, e a chanchada, e a revista, e a comédia ligeira, e todos esses elementos, mas tem uma coisa relativa ao humor ligado à questão de gênero, e especialmente a questão do travestismo, que é um certo atrito, que por um lado ela é rapidamente absorvida como um humor mais ligado ao que é conservador, mas que ela tem um espaço de transgressão lá dentro. E como que é isso? Você fala um pouco disso num, num, Sim, num trabalho. sim. Assim, eu acho que a Judith Butler diz uma coisa legal no momento que ela vai falar da drag queen e vai falar dessa noção de paródia de gênero, que ela diz assim, a paródia de gênero não é necessariamente revolucionária. Ela pode reinstalar, reforçar diversos estereótipos de gênero. Sim, Então, ela diz assim, não tomem a drag queen ou a própria expressão artística drag como necessariamente contestadora, porque ela não é, né?
E eu acho que a gente, agora em que a drag queen é uma coisa que virou comércio e tal, a gente vê muito isso. Quer dizer, você tem drag queen em chá de revelação, gente. Você tem drag queen animando chá de revelação, que é a O coisa que é mais chá de conservadora. revelação? Não, gente, primeiro, o que é chá de revelação? O que é isso? A coisa mais conservadora do ponto de vista do gênero que existe no mundo. Você colocar azul, rosa, vamos descobrir qual é o sexo do bebê. E tem drag queen animando chá de revelação. Então a drag queen não é necessariamente revolucionária, entendeu? E eu acho que nessa expressão do teatro transformista e do teatro travesti, vou usar isso com muitas aspas, porque eu sei que a travestilidade como identidade de gênero não é algo teatral, mas eu estou falando da presença travesti no teatro. Eu acho que tem esses caminhos, assim. Por exemplo, o vivencial vai redundar, ou vai aderir à linguagem do besterol e vai gerar a trupe do barulho, que é um grupo que nos anos 90 e 2000 foi o grupo mais importante do teatro de Pernambuco, fazendo transformismo, com um espetáculo que chamava Cinderela, a história que sua mãe não contou. E nos espetáculos da trupe, que foram inúmeros, né? E 20 anos de sucesso, quase 30 anos de sucesso, casa cheia, você vai ver tanto transgressão dos padrões de gênero, você vai ver, e você vai ver muito reforço de lugares de gênero perversos, assim. O riso em torno da figura do homossexual, o riso em torno da figura da travesti, o riso de classe em torno do pobre, do periférico, o riso racista, vai sim estar lá nos espetáculos da trupe. Mas também está uma certa derrisão dos padrões de gênero, sabe? Uma certa xiste, uma certa ironia e um humor cáustico sobre o pai de família, sobre a vida da mulher, a vida doméstica da mulher, sobre o que é ser macho. Então, eu acho que é tão ambíguo. Para mim, são essas ambiguidades que gritam, assim, sabe? Nesse tipo de Sim. teatro. Sim, não, e por isso que é curioso, porque é algo a gente a se debruçar, né, sobre. E uma pergunta um pouquinho mais para trás, para depois a gente voltar para frente novamente. Estando lá, o Vivencial Diversiones lá e no sítio do Matozinhos, é isso? Você fala o Vivencial ali no complexo de Salgadinho? Salgadinho. E Por favor, você tira isso, Chico. No complexo de Salgadinho. Eu estou lá em Portugal, justo em Matozinhos. Fica em Portugal, aí eu estava só pensando aqui, eu falei, mas onde que ela tirou isso? 2022 ela voltou gaga. É o psicólogo dela que mora em Matosinhos. Pior é que é mesmo. Pior que mesmo. Bom, voltando ao complexo de Salgadinho, o fato deles estarem lá, eles atraíam uma população mais da região, uma população humilde, congregavam ou não, ou era, de fato, o movimento era de uma intelectualidade da classe artística ir para o sítio, o complexo. O movimento era mais da intelectualidade, da inteligência, digamos assim, universitária, da esquerda local. Agora, tem relações sim com a comunidade. É engraçado que pesquisar a história do vivencial é muito interessante, porque às vezes você conhece uma pessoa que mora por ali e você cita, você diz assim, ali já teve vivencial. A pessoa diz, eu era criança e eu ia lá olhar pelas frestas das madeiras, eu ia assistir às mulheres peladas. Eu ia assistir aos shows das travestis. Porque tinha essa coisa revisteira na madrugada, né? Essa coisa de balada, de clube, LGBT. E meu pai, é engraçado isso, porque eu tenho... O primeiro contato que me chegou sobre o Vivencial, assim, existia um performer chamado Pernalonga no Vivencial. Sim. E esse cara foi muito importante para a história do Vivencial. Ele era assim uma figura folclórica, um performer, um artista de Olinda. E a primeira notícia que me chegou dele foi por meio do meu pai. Assim, eu era criança, meu pai era um funcionário público
da prefeitura de Olinda, e chegava, meu pai muito homofóbico, e ele chegava em casa rindo e contando as histórias do Pernalonga, porque Pernalonga era uma pessoa que chamava atenção e era uma pessoa espetaculosa. E meu pai, eram os únicos momentos que eu via meu pai falando positivamente de algum viado. Era muito interessante, porque todos os preconceitos que ele tinha, ele deixava de lado quando se tratava da figura do Pernalonga. Então passei a infância ouvindo falar de Pernalonga. Olha só. Pois é, e meu pai se remetia ao vivencial. Disse assim, eu nunca fui ao vivencial, mas eu ouvia falar das putarias que tinham lá. Então, eu penso que para a comunidade assim do entorno, da periferia de Olinda, de Recife, chegava muito esse eco, um lugar de putaria, né? Esse estereótipo também muito negativo assim, né? Sobre a coisa. Mas no geral é isso, é a intelectualidade que frequenta, né? Bom, aproveitando então que você está falando de Pernalonga, vamos fazer um link aí para o contemporâneo, para o coletivo Angu, que vai pôr o Pernalonga em cena como personagem do Marcelino, né? Daí eu tenho várias perguntas. Se o Pernalonga era o personagem do Marcelino ou se foi o Angu que escolheu pôr ele em cena, e se a história é verdadeira, porque é uma história muito trágica da morte do Pernalonga. É a história, pois é a história que foi noticiada. Eu penso que sim, que é uma história verdadeira. Eu nunca não acessei a família, assim, para dizer, vocês confirmam isso, mas é a história que entrou para a narrativa, né, generalizada, assim, que o Pernalonga era soropositivo e sofreu um assalto, foi esfaqueado e ninguém prestou socorro com medo de se contaminar. Bom, essa é a história que foi noticiada na imprensa na época e tal. E ele de fato veio a morrer depois dessa violência que ele sofreu. Bom, e aí o Marcelino e o Coletivo Angu começam o espetáculo Angu de Sangue, que é o espetáculo que vai dar título ao grupo, né? A partir dessa obra que o grupo passa a se chamar Coletivo Angu. Eles fazem uma espécie de homenagem, digamos assim, e crítica também a essa situação absurda, com um curta pequenininho que está lá no início da obra do Angu, que mostra vamos dizer assim, reconstitui a morte do Pernalonga, né? Sim, então é Marcelino já se inspirando nesse acontecimento, o Angu recriando ele em vídeo, em formato de curta, levando para o palco. É um rebatimento assim de tudo isso. E só para lembrar também essa coisa de audiovisual, de referência, o vivencial também vai influenciar o filme Tatuagem, Tá. do Hilton Lacerda, né? No filme vai chamar Trupe Chão de Estrelas, que inclusive veio a ter uma série, acho que Canal Brasil. Recentemente o Hilton desenvolveu uma série chamada Chão de Estrelas para o Canal Brasil. E é a história dessa trupe, aí já é a trupe do filme, já não tem nenhum compromisso histórico assim com o vivencial, recontar a história do vivencial. Não é uma trupe de teatro. Mas originalmente, no Tatuagem, a história é inspirada na história do vivencial. Do vivencial. Isso. E aí eu acho que desculpa, Maria, mas só para dizer, eu acho que é legal pensar nisso, porque, como vocês disseram, o vivencial ele não teve os ecos nacionais, digamos assim, que o Dzi Croquettes teve, por exemplo. Todo mundo conhece o Dzi, mas não sabe do vivencial. Eu acho legal assim ter esse filme. O vivencial está citado no Devassos no Paraíso do Trevisan. Ele dedica um pedacinho, porque o Trevisan viu uma apresentação do vivencial e escreveu uma crônica para o Lampião da Esquina. E aí ele reproduz, salvo engano, ele reproduz essa crônica no Devassos. Então, são alguns documentos assim que são bem importantes para dar mais eco assim, a essa história, sabe?
E aí, isso agora no seu estudo, não sei se você continua trabalhando com angu, mas você sente o angu como também um eco, assim, como uma possibilidade de eco. Queria que você falasse um pouco da cena queer de hoje e como que é isso. Super, super. O Angu, eu pesquisei no doutorado e eu pesquisei essa obra que chama. Não, minto. A gente falou do Angu de Sangue, que é o contexto do Marcelino. Sim, No doutorado, eu pesquiso uma obra que se chama Ópera, com texto sim, do sim. Nilton Moreno. Sim, eu acho que o Angu foi. Eu vou usar esse tempo verbal aí, esse passado, porque o Angu está olhando para outros lugares agora, está numa espécie de pausa, pensando Sim, novos projetos. Então, acho que nos anos 2000, entre 2003, 2005 e 2015, o Angu desempenhou um papel super importante, assim, num reprocessamento dessa cena queer de Pernambuco. Eu acho que ele reprocessou o vivencial, reprocessou a trupe do barulho, reprocessou a tradição revisteira brasileira, num certo sentido, e essa presença revisteira, ou essa presença travesti no teatro de revista, né? sim. Então o Angu foi caminhando por esse terreno. Agora eu acho que a gente tem uma cena trans na cidade. Uma cena que para mim tem se destacado assim como é ruim usar essa noção de história assim, né? Desenvolvimentista, né? Algo Sim, que sim, sim, é não ruim, mas entendo. eu A gente poderia se questionar se em 1970, mesmo com a ditadura, era menos conservador do que hoje. Então, a gente não poderia falar em quebrar, né, até pela própria uhum, história inicial que você contou lá de Garanhuns e da Renata. Por outro lado, é, não é um bom conceito a gente pensar em desenvolvimentismo, mas a gente tende a achar que os paradigmas vão sendo quebrados sucessivamente, e, portanto, haveria sempre um passo a mais a dar, o que não é verdade. Você tem razão. e por isso que eu estou pensando assim, que na minha cabeça, essa cena trans, essa de agora, assim, que é uma cena que não é só teatral, ela é da música, do videoclipe, da moda, do cinema, do audiovisual. É uma garotada que não está interessada em fazer teatro nesse sentido estrito, tradicional. Uma garotada que está se movimentando por múltiplas linguagens e plataformas. Para mim, ela é muito interessante. Para mim, ela está representando um novo capítulo. Se não um capítulo à frente, para a gente Uhum. evitar usar isso, mas um novo capítulo nesses debates sobre gênero e sexualidade que a cena local vem fazendo há muitos anos. É lindo, maravilhoso. Acho que é isso aí. E você podia dar exemplos assim? Eu tô com saudades aí do Pernambuco, tem que sair daqui, que aí Sim, visitar sim. vocês. Me fale um pouco de exemplos, sei lá, o que você tem visto dessa cena trans que você acha interessante. Eu Se, tenho um coletivo aqui da cidade que chama Teatro Agridoce, que é formado por vários artistas trans interessantíssimos, a Sofia William, a Aurora Jamelo, tem artistas da performance, a Kilda Riara, ela teve inclusive na MIT, mas eu vou ficar devendo o nome, ela teve na MIT com um trabalho eu performático. lembro aqui, será que eu fui assistir? Não, porque a MIT foi fechada no início da pandemia. Eu estava num E, espetáculo do lado do Schwartz, que também fez um espetáculo com a Renata que e, fez o domínio público maravilhoso sobre a censura, estava do lado dele, e assisti o espetáculo dele depois, e fecharam os teatros, assim, foi uma situação totalmente surreal. pois é, Mas aí não vi tristeza. ela. Pois é, e ela tem um trabalho interessante com corpo, performance, tem a Joy Andrade, tem a Elke Falconieri, tem a Catarina Almanova, que são também artistas que estão escrevendo, atuando, produzindo, né? Você tem a retomada quando eu digo assim, uma revalorização ou um reencontro, vou usar essa palavra, é melhor, com uma artista trans da cidade que é a Charlene S. A Charlene S deve ser sexagenária agora,
e participou assim uma pontinha já no finalzinho do Vivencial, e foi dessa cena dos anos 80 e 90, essa cena mais marginal assim do clube, da boate, da sauna, né, mais marginalizada. E ela agora está reaparecendo assim graças a esses artistas jovens que estão trazendo, dizendo, olha aqui o trabalho dessa pessoa que está há 30 anos em cena, a Charlene S. Então, vamos fazer um curta com a Charlene, vamos fazer um trabalho performático com a Charlene, vamos contar essa linhagem, essa história dessa presença travesti na nossa cena, a partir desse olhar travesti, né? Não das pessoas cis contando essa história. Enfim. E o Evangelho, ele contava com travestis? Sim, a Joey Andrade e a Elke estavam no elenco, e o Dante Olivier, que é um homem trans. Né? Isso, eles estavam no elenco do Evangelho, segundo Veracruz, e foi incrível assim erguer esse trabalho com eles, porque como você né, se reconstrói, se repensa a partir dessa presença, né, esse gesto criativo, assim, de, não, Rodrigo, você percebe como isso aqui é transfóbico, você percebe como isso aqui é cis-centrado, você percebe como essa palavra tem uma coisa bacana, Maria, para você que é dos estudos de Brecht, uma atriz maravilhosa que eu sou fã. Quando eu escrevi o Evangelho, segundo Veracruz, necessariamente eu tinha que colocar as vozes conservadoras e censórias dentro da obra. E isso me incomodava muito, porque assim, eu dizia, gente, eu estou dando palanque para essa gente, né? Eu estou dando palanque para o prefeito de Garanhuns chamando Renata de aberração. E aí, com a Renata Carvalho, nos contatos que a gente trocou, que eu enviei a peça para ela, ela leu a peça, me deu muitos retornos, ela disse, Rodrigo, eu não acho que essas vozes não tenham que estar. Eu acho que elas precisam estar, porque elas fazem parte dessa narrativa. Agora, a gente precisa interromper o discurso delas no momento que o discurso está acontecendo. Que eu dizia, Renata, a gente vai colocar o prefeito chamando você de o travesti, o cara da rádio chamando você de homem. Aí ela dizia, tudo bem, agora a gente precisa criar um mecanismo cênico, um procedimento para suspender ou interromper na hora. Então a gente criou um monte de recurso brechtiano e dialogando com Brecht para fazer essa suspensão desse discurso quando ele acontece, naquele momento. E é engraçado você dizer a palavra interromper, porque interromper virou meio jargão, especialmente por conta da história da Marielle, dizendo não me interrompa, você não me interrompa, e dizer se o interromper como resposta, não, agora nós interrompemos, né? É interessante isso. Aí quando o prefeito, tem uma cena que o prefeito vai para a rádio e diz, é um absurdo o governador querer trazer esse travesti para a cidade. Aí nesse momento a Joey, que é a atriz, começa a cantar a música da Lee. Mulher, 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 eu sou mulher. E aí o prefeito acha que é um hacker que invadiu a transmissão da rádio. E enquanto ele está falando o tempo todo na entrevista, esse hacker ou essa hacker travesti, ela vai interrompendo ele. E é muito bacana, assim, como... Legal. Com pensamento de cena, sabe? Isso tudo só foi possível porque as meninas e o Dante estavam comigo nesse processo. A gente criou isso junto. A gente está no final, senão a gente vai embora. Poxa, Rodrigo, muito, muito feliz de poder começar o ano conversando contigo. É alegria minha, prazer também. Se dependesse de mim, a gente ficava aqui até o dia, a noite chegar. A noite chegar. É legal que você introduz para a gente uma outra perspectiva de uma história meio apagada, né? Aquilo que a Maria falou no começo é um sintoma que a gente carrega na pele até hoje, de saber que o eixo teatral é São Paulo-Rio, né? E alguma coisa de BH, e a gente tentando quebrar esse paradigma, e a gente começa a perceber o quanto nos foi negado das histórias de outros lugares do Brasil, né? Então, essa sua introdução aí do Vivencial
já modificou o modo como a gente recebeu ele aqui no começo da nossa formação. Talvez para quem está começando agora a ouvir teatro ou ler teatro, talvez seja um caminho importante para pesquisar histórias que nossos professores não nos contaram. Sim, é verdade. Esse é o esforço, Chico. Esse é o esforço, porque aqui a gente reproduz isso, assim, porque quando a gente vai ministrar a disciplina de teatro brasileiro aqui na UFPE, o currículo tradicional conta a história do teatro de São Paulo e do Rio. Exato. E eu acho que é necessário contar a história do Arena, contar a história da Oficina, contar tudo que aconteceu aí, é super necessário. Mas a gente não sabe nada sobre o teatro de Manaus, a gente não sabe nada sobre o teatro do Mato Grosso, a gente sabe nada sobre o teatro do Piauí, que é aqui do lado, né? E aí eu tenho feito um esforço não só no teatro brasileiro, assim, quando vou ministrar essa disciplina, quanto no História do Teatro, porque tem uma disciplina que chama História do Teatro Mundial, e que só conta a história do teatro da Europa. Exato. Né? Sim. Isso é clássico. Esse é o clássico. E aí, nesse diplomado que eu tive como companheiro o Otacílio maravilhoso, eu disse, gente, a gente precisa contar a história do teatro latino-americano. A gente não sabe nada da história do teatro latino-americano. Nada. A gente teve a oportunidade de pescar algumas coisas, inclusive entrevistamos a Eliana sobre a escola latino-americana que teve e que juntava brasileiros de outros lugares, em histórias incríveis que a gente quer também chamar de nossa, assim, né? Então, a história do teatro brasileiro também, história do teatro latino-americano. E é uma alegria enorme para mim que dormi nas aulas de teatro brasileiro na faculdade, eu confesso, peço desculpas. Meu professor era o Sábato Magaldi, olha só a honra, e eu dormia, porque era chato. Era uma história morta e que não tem... E agora, assim, podendo estudar novamente para fazer os podcasts, assim, é uma alegria enorme. Então, assim, renovadas alegrias em 2022, sigam com a gente. Se não ouviram os episódios anteriores, voltem, porque tem vários. Está tudo descontaminado, não tem nada de coronavírus em nenhum dos episódios passados. Podem ver, manipular, fica à vontade. Obrigado, gente. Um beijo, viu? Valeu. Parabéns pelo trabalho. Um beijo. Obrigado, Rodrigo. Foi incrível, viu? Esse foi o Sala TUSP. Sala TUSP, o podcast do Teatro da Universidade de São Paulo.